Mas nós vamos então continuar, que pela manhã eu disse que nós entraríamos na segunda necessidade básica, que Tetsavé nos ordena, que é a questão de a garantia essencial do santuário, que é a comunicação entre o céu e a terra. E quando nós vimos a letra hebraica ali, que a irmã viu, nós ainda nos levantamos mais a orar para que essa comunicação, e a própria letra hebraica fala que o aspecto essencial da força da letra hebraica, que significa boca, cujo valor numérico dela é 80, então nos faz ver que a fala tem um poder enorme. O servo de Adonai tem poder em sua boca quando ele se encontra munido das ferramentas necessárias, que são a palavra de Adonai. Ele tem poder na sua boca. Vá comigo lá no Êxodo capítulo 17. Por que nós estamos olhando essas questões com maiores detalhes? Porque eu confesso para vocês, eu fico altamente preocupada. Eu sei que Rosana deve estar nos ouvindo, mas sei que o problema dela, já que ela é membro da casa, nós todos podemos ser inseridos numa situação muito difícil, igual a dela, qualquer um de nós, para sermos corrigidos por Adonai. Vocês vão ver como Adonai faz com aqueles que Ele dá e que Ele espera que responda exatamente aquilo que Ele tem dado. A porção que Ele tem dado a esta casa, da palavra de Adonai, é muito grande. É muito grande. Por isso que a cobrança vai ser do mesmo tamanho. Para Adonai não tem privilégios. Por isso que a minha preocupação tem sido muita, de nos corrigirmos e de andarmos com a palavra dele na nossa boca e com as nossas mãos organizadas e cheias para fazermos aquilo que ele está nos ordenando fazer. Tetsavé ordena, mantenha a comunicação com o céu. Mantenha. É isso que nós estamos olhando. Aqui você vai ver que no capítulo 17, no versículo 13, na nossa tradução, diz assim: assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Não, em outra tradução, fala que Amaleque e seu povo cedeu a boca de espada. A espada aqui não é um objeto. A espada aqui é a palavra de Adonai que está na boca de Josué. Mas quem é Amaleque? Nossos parentes. Por isso que nós estamos lidando com guerra entre irmãos. Quem é Amaleque? Amaleque é filho de Tímina, concubina de Elifaz, filho de Esaú. Não é? Você encontra isso em Gênesis 36, versículo 12. Então, nós estamos tratando de coisas dentro de casa. Pedro chega a dizer que o juízo de Adonai começará na casa dele, dentro de casa. Então, nós temos que ficar atentos a essas coisas, porque para ele nos fazer calar por não obedecer, nós vamos ver como é que ele faz com Moisés aqui à frente, com Moisés, hein? Com Moisés, o homem de Elohim, o amigo de Elohim, não é? Então imagina com a gente. Portanto, a luta entre Israel e Amaleque é implacável por causa da inimizade entre familiares. Amaleque torna-se na exegese hebraica o símbolo de todos os inimigos de Israel. Por isso que você encontra no Deuteronômio ali dizendo que, 25, né? Deuteronômio 25? Exatamente. Que vai falar que Amaleque, nós faremos guerra como aqui, ó. O texto vai dizer que nós faremos guerra aqui, ó.
no versículo 16 do nosso texto, o Eterno fará guerra contra Amaleque de geração em geração, será para sempre. Então você veja aqui que Moisés luta com mãos no trono de Adonai, e com a boca Josué, a palavra na boca. Por isso que a boca a boca do servo, ela tem poder. Olha só, do versículo 11 até o versículo 13. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Arão e Hur sustentavam-lhes as mãos de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Aqui, eu tenho aqui no versículo 16, que vai dizer assim, ó, ele diz, sim, a mão no trono de Iar. A mão de Moisés estava no trono de Adonai. Guerra de Adonai contra Amaleque, de ciclo em ciclo. É isso que ele diz no versículo 16. Assim Josué vence. Moisés faz uma bandeira, um estandarte, e edificou Moisés um altar e lhe chamou o Senhor, nossa bandeira. Moisés, nós temos aqui uma guerra vencida, um exemplo de uso da boca e um exemplo de uso da mão, que é Tetsavé. Mas nós temos Moisés durante toda, presta atenção nisso, que você vai concordar com a pastora Sandra da preocupação dela de termos em nosso meio uma força de uma aplicação do Eterno muito grande, com a questão da boca. Olha só, Moisés, durante sua permanência no Egito, quando ele foi instruído com toda a ciência egípcia, a voz de Moisés não era fraca. Não era. Nem sua língua embaraçada. Mas por que Moisés fica gago? Não era. Eu te mostro isso aqui no Êxodo 4, versículo 10. Olha aqui. Êxodo 4, versículo 10. Foi depois do momento em que Elohim fala com ele que a voz dele fica fraca. Olha aqui para vocês verem. Versículo 10. Então disse Moisés ao Eterno: Ah, Eterno, eu nunca fui eloquente, nem antes nem depois que falastes ao teu servo. Eu nunca fui eloquente, quer dizer, mas ele nunca foi gago, e nem nem fraco. Não. Uma língua embaraçada? Não. Depois que Adonai falou com ele, ele ficou embaraçado. Foi depois aqui. Lê aí para vocês verem, desde o momento em que começa a ouvir a voz de Elohim e a receber os oráculos divinos, ele sente que a sua própria voz é fraca e é fina. E percebe que a sua língua está lenta e embaraçada. Ele vai ficar gago para o resto da vida. Depois disso ele vai ficar. Dessa forma será evidente que as palavras que sairão da sua boca vêm de Adonai. Adonai o fez assim, aqui diz, a Torá diz, que depois que Adonai falou com ele, nunca foi, mas nem antes nem depois que falastes ao teu servo. Não era um discurso que promovia grandes discursos, mas ele estudou no Egito, ele falou muito bem ali, nós vamos mostrar para vocês com aquele egípcio. Mas depois de ouvir, o que eu estou batendo na tecla? Cuidado, ele está falando seriamente conosco. Vamos desobstruir o caminho e ouvir Adonai. Depois que ele dá o que ele dá e o que ele exige que nós façamos, ele vai nos atingir. Porque ele quer a comunicação no céu perfeita. Se não tiver comunicação, a boca é para a comunicação com o céu. É ela que vai te ajudar e me ajudar.
Ele não dependerá de eloquência da sua oratória como homem. É o que os rabis justificam. Que Adonai o bota com a língua fraca, com a língua embaraçada, com a voz fraca, para que o povo reconheça que aquilo que Moisés está falando provém de Adonai. Provém de Adonai. Aquele que se tornará o advogado do Elohim dos hebreus é um gago agora. Ali você vai encontrar ali. É um gago. Veja no versículo 12. Não. Vai, pois agora, não, Adonai vai ficar irritado com ele. É aqui, ó. É no versículo 12 mesmo. Vai, pois agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Não, mas Moisés diz antes assim: eu sou pesado de boca e pesado de língua, disse-lhe o Eterno. Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Eterno? Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Olha o que ele faz no versículo 13. É o mínimo que nós não podemos errar, nem no mínimo. Olha o versículo 13, ele diz: por favor, Adonai, envia outro. Envia então com a mão de quem tu enviarás. Na nossa tradução, acho que está melhor. Ele, porém, disse: Elohim, envia aquele que has de enviar. Ele não quer o ministério que Adonai deu a ele. Vocês entenderam aí? Moisés, este servo, recusa um ministério tão importante. O receio da pastora Sandra, que Adonai disse: eu estou só fazendo uma ameaça. Pensam isso? Está lembrando disso? Eu estou só fazendo uma ameaça. Quando fomos orar pela Rosana, ela está me ouvindo. Eu vou lá agora mesmo. Eu estou fazendo só uma ameaça. Se nós não nos ajustarmos aos padrões, você também que tem vindo aqui tem ouvido a palavra, tá? Nós que estamos ouvindo a palavra, que estamos conhecendo, que temos a nossa boca bem normal, ele pode atrapalhar a nossa boca, porque você e eu não queremos obedecer e ajustar para sermos a voz de Adonai. Vocês estão achando que ele tem muita voz por aí? Ele tem muito certo. Tem 7.000 que não dobrou o joelho a Baal. Isso nós sabemos. Ele falou para Elias. Mas isso, no universo desse, é uma gota num balde de água. Não é verdade? Estou falando mentira? Aí esse povo aí que está ouvindo e ouvindo. Se ele fez isso com Moisés, imagina a gente. A irritação de Adonai vai se irritar aqui, ó. Então se acendeu a ira do Eterno contra Moisés e disse: até aqui Arão não tinha aparecido. Não é Arão o Levi, Adonai fala. Não é Arão o Levi, mas Adonai estava irado. Aqui se explica a irritação de Adonai pela mudança no plano de Adonai. Arão não tinha entrado no plano ainda, vai ter que entrar. Porque você rejeita, porque eu rejeito. Porque eu não quero. Quando eu vi aquela letra ali, falei: nós estamos no sal. Estamos ou não estamos? Eu não estou brincando não, gente. Temos que ajeitar as coisas. Ele teve que surgir com um plano de um Levi, que significa companheiro. Vai ser o companheiro de Moisés, e teu irmão. Eu sei que ele fala muito bem. Ele também te sai ao encontro, e vendo-te se alegrará o seu coração. Arão não existia aqui ainda. O plano do Eterno era Moisés. Você acha? Eu sempre falei com a congregação e vou repetir. Você acha que é por acaso que chegou-se aqui a segundo Sefer Torá do jeito que chegou? Sem ninguém pedir,
Vocês estão achando que isso é de pouca monta? No reino do Espírito não é. Isso chama responsabilidade com questões espirituais. Aquele que acompanha aqui é Arão. Moisés vai se submeter. Ele vai aceitar tudo. Olha só. Tu lhe falarás e porás as palavras, tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Ele falará por ti ao povo, e te será por boca, e tu lhe serás por Elohims. Adonai ajeita todo o plano e coloca para funcionar, com a mudança de plano imediata, por causa de uma recusa. Cuidado com a sua recusa. Cuidado com a sua recusa da transformação do seu interior para um novo homem. Cuidado. Cuidado com isso que nós estamos ouvindo. Você está lembrando de Zacarias? Está lembrando de Zacarias, pai de João o Batista, que ficou mudo? Nós estamos lidando com boca. Que ficou mudo. Vamos lá, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Tudo isso aqui porque ele não creu, e ele era um homem de oração, ele estava no turno dele, do trabalho de oração de Êxodo capítulo 29, versículo 38. Sacrificarás um cordeiro pela manhã e outro à tarde. Está lá, na nossa paraxá de hoje, Êxodo capítulo 29. Depois que você purifica o altar, você vai então oferecer sacrifício. Se tiver com azeite batido, depurado, limpo. Aqui, olha só quem é o homem. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, versículo 5, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Elohim, andando sem repreensão, em todos os mandamentos e preceitos do Eterno. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Exercendo ele o sacerdócio diante de Elohim, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Eterno para oferecer incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora orando. Então um anjo do Eterno lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho e lhe porás o nome de João. Porque o Eterno é gracioso, enviando esse homem, esse nazireu, à frente de Yeshua. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Eterno. A função do homem: não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do sopro sagrado, já desde o ventre da sua mãe. E retornará muito dos filhos de Israel ao Eterno seu Elohim. Essa era a função de João. Nobre, nobríssima, um plano projetado por Adonai, com a criança desde o ventre, para cumprir aquilo que está ali. Não tente desviar ninguém que tem plano de Adonai assim. Não tente desviar essa congregação com o plano que ela tem com a cidade. Vocês viram que eu orei pela cidade. Não pode desviar. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para retornar o coração dos pais aos filhos, retornar os rebeldes à prudência dos justos, preparar ao Eterno um povo bem disposto. Perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Eu sou velho e minha mulher é avançada em idade. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Elohim. Eu fui enviado para falar-te e dar-te essas alegres notas. Ele só perguntou, tá? Ele só perguntou.
Por isso que você fecha a tua boca e pense antes de falar e fazer as coisas. Olha aqui, ficarás mudo. Então não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam. Porque não crestes nas minhas palavras, só porque não creu. Moisés não recusou o plano de Adonai. Ele recusou num minuto lá. Quando Adonai ajeitou o plano, ele se submeteu e foi rapidamente. Mas a gagueira ficou nele. A gagueira ficou nele. Muito sério, não é não? Muito sério. O povo estava esperando a Zacarias e maravilharam-se de que tanto se demorasse no templo. Saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tinha visto uma visão no templo. Falava-lhes por sinais e ficou mudo temporariamente, até a criança nascer. Adonai foi muito bom. Então você já sabe como é que ele lida com essa questão da boca conosco. E a nossa preocupação é tudo isso aí. Ezequiel também ficou mudo temporariamente, porque o povo não queria ouvir. Adonai botou ele mudo por um período, Ezequiel, porque ele estava falando para Israel, Israel não cria, estava falando que daqui a pouco só eu vou ficar muda. De tanto falar, vamos lá ver. Ezequiel capítulo 3. Yeshua conserta esse negócio aí com pouca coisa, dizendo que está vindo do coração, porque o templo interior não está purificado necessariamente para poder cumprir aquilo que Adonai deseja de nós. Capítulo 3, a partir do versículo 16. Ao fim de 7 dias veio a palavra do Eterno: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Olha como é grave. Tem que falar, custe o que custar, que perca a vida, mas tem que falar. Mas se avisares o ímpio, e ele não retornar da sua impiedade, e do seu caminho ímpio ele morrerá na sua maldade, mas tu salvastes a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste no seu pecado, morrerá. Já está falando do servo, do justo. Olha só, que fizer maldade, puser tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste no seu pecado. A maior bravura aqui nesta casa é quando se avisa que está errado. Tomo raiva de pastora Sandra com força. E eu falo porque eu não quero que Adonai venha sobre mim e me deixe travada aí com alguma coisa na boca ou qualquer problema maior, tirar minha vida. Quando eu ainda posso ser útil a Ele, né? Visto que não avisaste, o seu pecado morrerá, e as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Porque não avisou, porque você tem aquelas considerações emocionais por algumas pessoas. Aí você não avisa, porque você quer manter o relacionamento com o vizinho, com o parente, com o amigo, e não avisa que ele está em prostituição, que ele vai morrer. Se Adonai requerer dele, que requer de todo homem, uma vida de obediência, se você não faz, ele vai morrer, mas você. E a gente deixa de fazer. Olha, é o mínimo, hein, que deixa de fazer. Ali Zacarias simplesmente não creu. Como que Gabriel soube? Fez a leitura do interior dele. Pastora,
Só um minutinho. Quando a senhora fala aí dessa situação, aqui em Malaquias, ele vai falar sobre o que o Elohim faz um pacto conosco, o sacerdote, né? Um pacto sacerdotal. Aí ele fala bem assim, no capítulo 2, do 6 em diante. Na verdade, verdadeiramente a instrução teve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios, na Isso tua é boca. Levi, né? Isso é a tribo de Levi. Isso. Comigo em paz, em retidão, na iniquidade, apartou a muitos. Porque usou a boca para falar a palavra de Adonai, a verdade, usou a boca para isso. Justamente. Porque os lábios do sacerdote devem se guardar o conhecimento da tua boca, e deve aos homens procurar a instrução. Porque ele é mensageiro do Eterno dos Exércitos. Isso. Mas vós vos tendes desviado do caminho por vossas instrução, na qual a senhora está acabando de falar. Por causa das vossas Instrução, a senhora instrui, né? O sacerdote instrui exatamente. E ninguém... Vocês são instruídos por uma filha de Levi. E muitos se afastam. É, uma filha de Levi. Não é, o sopro sagrado me disse, não é por acaso que seu pai chama Levi. Violentastes a aliança, diz Levi, diz o Eterno dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todos os povos, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais e aplicastes a parciais Torá. No julgamento, no juízo. Tem as preferências. Por isso que eu falei de manhã, para cumprir Tetsavé ordena, que são as duas necessidades básicas, manter a comunicação com o céu e manter os víveres para a descendência, comida para a descendência, tanto física quanto espiritual. Então, a sua personalidade não pode entrar ali e ser uma grande influência naquilo que você ensina. Pronto, você já se desviou há muito tempo. Porque você tem que se entregar ao Eterno, numa entrega absoluta. Essa casa precisa fazer isso. Precisa fazer. Precisa. Nós poderíamos ser aqui 900 pessoas dessa casa não suportar. Mas o que acontece é que eles não suportam a palavra de Adonai. Só isso. Não suportam. E agora chegou um momento que diz que é só ameaça. Então, só ameaça. Aí você vê aqui que Ezequiel, mas avisando tu o justo, versículo 21, para que o justo não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvastes a tua alma. A mão do Eterno estava sobre mim ali, e ele me disse, levanta-te, sai ao vale, e ali eu falarei contigo. Levantei-me e saí ao vale, e a glória do Eterno estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé. Ele falou comigo dizendo, entra, encerra-te dentro da tua casa. E tu, ó filho do homem, porão cordas sobre ti, te ligarão com elas, de modo que não possa sair ao meio deles. Eu farei que a tua língua se pegue ao paladar. Ficarás mudo, e não lhe servirás de repreendedor, embora seja um casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, eu abrirei a tua boca outra vez. Nós estamos falando de boca. Porque Adonai domina, ele fala para Moisés, eu não sou a tua boca, não sou a boca de Arão. Não fui eu que fiz o cego, o surdo, não fui eu. Vai e faz aquilo qual eu planejei. Eu abrirei a tua boca e lhes dirás, assim diz o Eterno. Quem ouvir, ouça.
e quem deixar de ouvir, deixe, pois são casa rebelde. Ele fica mudo por causa da desobediente rebeldia de Israel, dos irmãos e de tudo. Nós estamos falando a respeito de boca. De boca. E Yeshua diz que aquilo que contamina o homem é o que sai do seu coração. Vamos ver isso? Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Por isso que precisa ser limpo aquilo que está dentro de nós, o nosso interior, né? Olha aqui, versículo 16, do capítulo 15 de Mateus. Jesus, porém, diz: nem mesmo vós tendes inteligência? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca são palavras que procedem do coração. E é isso que contamina o homem. Por isso que o interior do homem tem que estar limpo, para que a sua boca possa ser usada. Senão vai ser usada errado. Você vai trabalhar com vanglória, buscando qualidades que você não tem. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, pois do coração procedem maus pensamentos, assassínio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia ainda. Afronta Adonai, blasfêmia é afronta Adonai. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. E Yeshua vai fundo ali, dizer que o coração precisa estar limpo para poder anunciar a palavra, como foi com Isaías. Sai o anjo, apanha uma tenaz, põe nos seus lábios para purificar. O tenaz é com fogo, né? Uma brasa lá do altar, para purificar os lábios de Isaías, para que a sua boca fosse purificada e ele pudesse anunciar a palavra de Adonai. Porque muitas vezes a boca serve para dizer bobagem, xingatório, essas coisas. Fala. E quando na quinta visão ali do profeta Zacarias, que ele fala sobre uma tampa na boca, uma tampa de chumbo, para impedir que a iniquidade saia. Mas ali ele coloca uma tampa na boca, uma tampa de chumbo na boca. Na boca do Efa. Do Efa, isso, para que a iniquidade não saia da boca. Porque vai ser levada para que vai levar para Sinear, Babilônia. Ele só ensinou sobre isso certa vez. Porque ali a senhora está falando do justo que foi impedido de falar porque o povo não obedece. Não obedece. Ali Zacarias vai impedir. Então ambas as partes. Ali o Eterno coloca uma tampa de chumbo para que a boca não profane a palavra do Criador e não leve a outros a pecarem. Não, ali não. Ali não. Ele está levando, não é isso não. Dessa forma. Porque ele fala os dois pecados que vão ser repreendidos pela Torá. Hoje, o que mais acontece hoje é o roubo e o falso testemunho. Depois ele vem anunciando esse coronel que guardava alimento, não é alimento. Aí sentava a mulher em cima dele, contaminando o alimento. Contaminando o que? A palavra, a comida espiritual. Aí ele vai levar a iniquidade para a terra de Sinear, né? Mas ali é por causa dos dois pecados: o furto, o roubo e o falso testemunho. O nono mandamento. Falso testemunho.
Adonai vai entrar na casa do ladrão. Com o quê? Esses dois pecados vão ser julgados unicamente pela Torá. Aí você vê a população praticando roubo, mas vem de cima para baixo, né? Não tem como ser aqui embaixo. Se o poder maior está todo praticando muito pior do que um celular que é roubado. Mas a agressão que se faz deixa marcas muito grandes, né? Então, nós temos que ficar atentos por estas coisas, porque Adonai vai corrigir o justo, se não cumprir aquilo que ele tem exigido, o plano que ele monta, ele tem o plano dele. Por isso que quando Moisés tenta sair um pouquinho do plano e saiu, ele fica irado com Moisés. Então, nós temos que olhar essas coisas com cuidado. Então, nós temos Paulo dizendo que outrora ele usava a sua boca para blasfemar contra Adonai. 1 Timóteo, no capítulo 1. Aí, 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 12 e 13. Paulo ali já era o homem transformado, completamente transformado, e ele ensinando a palavra, ele sabia muito bem o que era isso. O que é falar, afrontar Adonai, porque você discorda dos planos de Adonai, que Paulo era um homem muito instruído nas maiores escolas judaicas da época, e ele perseguiu a todos aqueles que seguiam o Messias. Ele fala aqui, né? Então, olha aqui. Dou graças, versículo 12, aquele que me fortaleceu, a Yeshua Hamashia, nosso Adão, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. Então, a gente se engasga, né? Pondo-me no seu ministério. Quer dizer, eu não mereço nada disso. Paulo fala. Porque eu fui, a mim que outrora fui blasfemo, afrontador de Adonai, e perseguidor, injuriador, mas eu alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Por isso, Leonardo, que eu falei que você não anunciasse aquela outra imersão, porque eu acho que são os líderes que têm que ir, não é todo o povo. Porque há pecados nossos como líderes que nós temos que fazer e fazer em prol do povo. É uma segunda imersão, além daquela que vamos fazer todos juntos. Então eu pedi a Leonardo, não avisa não, porque tem que olhar isso outra vez. Yeshua fala que a boca má, que o servo, ele não está falando para ímpio, ele está falando para servo, mau servo. Pela tua boca eu te julgarei. Exatamente. Põe guarda sobre a minha boca, né? Sobre os meus lábios. Davi é muito sábio, porque já tinha errado tanto, né? Yeshua fala isso em Lucas capítulo 19, versículo 22. Todos aqueles chifres que nós vimos de manhã de Ezequiel, aqueles chifres que trazem olhos e uma boca escancarada, dizendo tudo, blasfêmia e tudo, né? O Apocalipse vai falar daqueles que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Olha aqui, Apocalipse capítulo 2, a coisa vai só apertando, porque nós estamos no fim de todas as coisas. Nós temos que ter cuidado, muito cuidado. Apocalipse capítulo 2, ali no versículo 10, não, no versículo 9, ele falando para a igreja, a comunidade de Esmirna: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus afronta, porque e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Nem todo aquele que se diz judeu o é, né?
mas aquele que circuncida o seu coração para com Adonai. Paulo deixa isso bem claro. Olha no capítulo 13, no versículo 1, nós já estamos encerrando. Apocalipse 13, versículo 1. Porque aqui agora, já ali estão as afrontas nos chifres, lá de Daniel, que nós vimos de manhã. A vanglória, né? Afronta Adonai. E Yeshua foi afrontado pelos hebreus, na sua vanglória, quando eles começam a questioná-lo por causa dos milagres que ele fazia. E ele disse que perdoaria os pecados de quem ele havia liberto ali de enfermidades. Então eles o acusam de blasfemar por dizer que ele perdoava pecados. Eu vi subir do mar, versículo 1, uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome, blasfêmia, afronta. Olha o capítulo 17, versículo 3. Verso 5. Olha o verso 5. Foi-lhe dado uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, está vendo? E deu-lhe a autoridade para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Elohim, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. A coisa vai ficar engrossar cada vez mais. Por isso que a nossa boca tem que ser boca de espada. A espada não objeto, mas a espada, a palavra de Adonai, o objeto físico, né? Mas a palavra de Adonai. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Aí, ó. E deu-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E todos que habitam sobre a terra adorarão. Esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, necessário que a espada seja morta. Nisso repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Como, minha filha? Fala no microfone, minha filha, para os outros ouvirem. De helicóptero. Nós sobrevoamos a cidade. De uma boca jorrando água sobre a cidade. Mas a água é símbolo da palavra, né? Exatamente. Então aqui, ó, o versículo 10 a gente deve gravar bem, ó. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, necessário que a espada seja morto. Nisto repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, se tiver que morrer por causa da palavra, porque a boca abriu e falou a palavra de Adonai, vai ter que falar, não é não? Não é? Vai ter que dar honra a quem tem honra, não é? É Adonai. Então, eu quero encerrar com vocês lá no Salmo 81. Abre bem a tua boca que eu a encherei. Mas, Salmo 81. Ele é muito bonito, o Salmo 81. Nós vamos aqui, ó, no versículo 10, ele diz: eu sou o eterno teu Elohim. Olha o primeiro mandamento, logo em seguida, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Como ele fez com Moisés. E Arão ali, que ele corrige Moisés, mas ele deixa Arão com a boca aberta para se comunicar. Assim ele vai fazer conosco, né? Mas aí, vamos ler o Salmo. Cantai alegremente a Elohim, a nossa fortaleza. Celebrai o Elohim de Jacó. Entoai um salmo. Fazei soar o adufe, a suave harpa e o alaúde. Tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia,
no dia da nossa festa. Isto é um preceito para Israel, uma ordenança do Elohim de Jacó. Ordenou como estatuto para José, quando saiu contra a terra do Egito, onde ouvimos uma língua que não entendíamos. Diz ele: tirei dos seus ombros a carga, as suas mãos foram livres dos cestos. Clamastes na angústia e te livrei. Respondi-te no lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, ó povo meu, eu te admoestarei, ó Israel. Se tão somente me ouvisses, não haverá entre ti Deus estrangeiro. Não te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o eterno teu Elohim, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Mas o meu povo não me quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Se o meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Eterno lhes submeteriam. O seu castigo seria eterno. Mas eu te sustentaria com um trigo mais fino, com o mel saído da rocha te saciaria. Pai, muito obrigada pela tua palavra, pelas exortações que o Senhor traz ao nosso coração, pelos exemplos dos teus servos no passado que foram corrigidos, se calaram, obedeceram. Assim o Eterno faça conosco, para que nós nos submetamos inteiramente a Ti e não deixemos de anunciar com a nossa boca a palavra de salvação para aquele que não a conhece e para aqueles que são justos e que se desviam dos teus caminhos, que nós venhamos a falar com toda coragem. Não importa o que nos há de acontecer. Adonai, o eterno Elohim de Israel, há de nos sustentar e trazer ao nosso coração toda a segurança. É o que nós te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe esta casa, abençoe cada família, abençoe nos preparativos para a peça, para que nós possamos nos ajustar à tua vontade e o teu nome ser glorificado e exaltado. É o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém.